Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 4, e me permita conduzi-los uma palavra, não uma reflexão, não uma palavrinha, palavra de Deus, uma pregação nessa noite que tem a temática Uma Igreja Saudável. Todo mês de agosto estaremos falando sobre uma igreja saudável. E hoje uma igreja saudável, ela é profundamente bíblica. Você pode repetir comigo? Uma igreja saudável é profundamente bíblica. É profundamente bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 4, e depois vamos ler 2, 42. No capítulo 6, 4 diz... os apóstolos chamaram muitas pessoas do lado e falaram: separe desses aí alguns que são capazes de cuidarem de algumas coisas, porque a demanda estava crescendo muito. A igreja lá em Atos dos Apóstolos estava crescendo, então eram muitas coisas para fazer. Os apóstolos então pediram: separem pessoas capazes para darem conta de algumas demandas. E eles disseram assim: e nós, os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos já apontavam que a palavra também precisava ter proeminência, logo dedicação da parte deles, porque eles só poderiam falar daquilo que eles tinham, então eles tinham que se aprofundar. Atos 2, 42, por favor. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, de novo, o ensino dos apóstolos, e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Olha que coisa legal, deixa esse versículo aí a princípio. Em Atos 6, 4 diz que os apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra, ou seja, do pregar. E quem ouvia os apóstolos, automaticamente, nos versículos anteriores, nós aprendemos que eles se dedicavam em ouvir, se dedicavam ao ensino, ouvir e praticar aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Pois bem, igreja saudável, uma igreja profundamente bíblica. Surgem diariamente inúmeros modelos que humanamente podem sim ajudar, auxiliar inúmeras igrejas a uma boa organização e, quem sabe, também um crescimento numérico. Eu, em particular, acredito que Deus não unge métodos, Deus não pega métodos de crescimento, métodos de administração, métodos de evangelismo e unge. Não, Deus unge pessoas. Ele unge pessoas que levarão a palavra dele nos quatro cantos da terra. Isso não os impede de usarem instrumentos, ferramentas que possam, dia após dia, auxiliarem eles nesta organização, nessa projeção de crescimento e de orientação ao seu povo. Veja bem, imagine um administrador de empresas que acreditasse que o que ele sabe é tudo, e ponto, e acabou, e que não buscasse uma qualificação contínua, uma dedicação no aprendizado contínuo. Ele ficaria de lado, ele não teria valor, ele certamente seria substituído com facilidade, porque ele não conseguiu acompanhar a evolução do tempo, ele não conseguiu acompanhar as demandas do tempo, ele não conseguiu acompanhar as necessidades do tempo. Imagine um médico, mesmo bem formado, mesmo estudando tanto, não buscando as melhorias, as capacitações. Em algum momento, por melhor que fosse a técnica dele ou deles, em algum momento eles ficariam desatualizados, eles não conseguiriam responder às demandas do dia a dia. Imagine, eu fiz cirurgia e eu tenho a barriga aberta, tenho até cicatrizes até hoje na barriga, mas hoje determinadas cirurgias fazem um buraquinho na barriga e com laser, com uma câmera vão lá na área onde precisam e executam a cirurgia. Ou seja, a medicina também se atualiza, ela evolui.
Imagine a marcenaria. Meu pai era um marceneiro de mão cheia, mas perdeu o dedo na marcenaria porque naquele tempo os instrumentos, as ferramentas da marcenaria eram instrumentos brutos, radicais até mesmo, que faziam estragos às vezes na madeira e tinha que de forma ali cuidadosa trabalhar aquela madeira. Mas hoje verdadeiras marcenarias são totalmente computadorizadas. Você joga no computador, elas fazem o corte, o computador faz com que a máquina faça o corte e apresente para você o móvel que você pensou em projetos. Tudo evolui, e o que estabelece evolução são ferramentas. Imagine pedreiros, ladrilheiros, trabalhando de forma antiga. Eles poderão executar um bom serviço, mas eles demorarão muito, ou melhor, eles vão demorar muito. As ferramentas, elas são necessárias. Fale comigo, as ferramentas são necessárias. São necessárias. Na igreja não diferente. Modelos, ferramentas, maneiras de se mover são necessárias. Isso não nos faz uma igreja que está se tornando uma coxa de retalho, ou uma igreja que está adotando determinadas situações de forma alguma. A igreja também se move como resposta ao tempo que está inserida. Existem realidades que a maneira como nós nos movíamos há 100 anos atrás não consegue alcançar em resposta o tempo e as pessoas no nosso dia a dia. As canções que cantávamos há 100 anos atrás, por mais que letras sejam bonitas, talvez se trouxermos as mesmas na sua originalidade, não alcançarão as pessoas e as necessidades do tempo presente. Por isso que em vez ou outra há uma mixação, é isso? Mixagem, isso. Faz uma atualização, traz uma nova roupagem de canções, ou de melodia, de harmonia. A letra está ali, mas a maneira como está sendo cantada, a maneira como está sendo ministrada, está sendo diferente, está alcançando de formas diferentes. Existem pessoas que acreditam que igrejas boas são igrejas de 100 anos atrás. Dizem assim, aquela igreja que era boa, a igreja de 100 anos atrás. Ué, mas você não vive há 100 anos atrás, você vive hoje. É hoje, Deus te chamou para hoje. A família boa era a família do meu bisavô. Não, a família do teu bisavô era do teu bisavô. A tua família é essa que está contigo. É para essa família, quer seja biológica ou da fé, que tem que o seu coração se inclinar e dizer: Deus, nos ajude para trazermos as respostas necessárias para o nosso tempo. Diante disso, acredito que todas as ferramentas, sendo bem estruturadas, bem estudadas, bem aplicadas, elas são sim para a edificação do corpo de Deus, logo a igreja. Não devemos ter medo de métodos, modelos, ainda que nós não tenhamos aqui na igreja nenhum método nem modelo. Uma pessoa me perguntou essa semana: Diegão, vocês trabalham com qual método e modelo? Não, nós não temos métodos e modelos. Nós nos inspiramos e fazemos o que tem que fazer, como resposta à nossa realidade. Mas isso também está impedindo de termos no futuro algum método, modelo? De forma alguma, desde que responda às necessidades da igreja local. E se errar, levanta e continua. A vida não é feita só de acertos. Eu penso que as ferramentas são importantes, contudo, elas não são o motor que impulsiona a igreja. Por mais que as ferramentas institucionais sejam boas,
elas não são o motor que impulsiona a igreja. A igreja tem pontos onde ela precisa ser estabelecida que são inegociáveis. E eu quero nessa manhã pontuar um desses pontos. O método é bom, o modelo é bom, mas ele não substitui a necessidade da centralidade da palavra de Deus no seio da igreja. A palavra de Deus precisa ser o centro que move, o motor que vai movendo a igreja, estabelecendo-a em uma harmonia com aquilo que Deus tem para a nossa realidade. Todavia, que palavra de Deus é essa? É Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagens humanas. Existem pessoas que querem ouvir Deus através do YouTube, querem ouvir Deus através dos coaches, querem ouvir Deus através de filmes, querem ouvir Deus através de canções, mas não conseguem ouvir Deus através das Escrituras, porque parecem chatas demais. Eles não conseguem se concentrar em ler um capítulo por dia, no mínimo, da palavra. Se nós queremos ouvir Deus, precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos mergulhar na palavra. Nem o YouTube, nem o coach, nenhum pregador ou pregadora substitui a palavra de Deus. Ninguém substitui a palavra de Deus. É importante voltarmos a essa centralidade da palavra. A palavra, a Bíblia, ela foi escrita ao longo de 1500 anos, aproximadamente por 40 pessoas ungidas. A Bíblia que temos em nossas mãos nem sempre foi assim, mas hoje ela tem na sua composição 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, 5 livros que nós chamamos de Pentateuco, 12 livros que nós chamamos de históricos, 5 livros que nós chamamos de poéticos, e 17 livros que nós chamamos de proféticos. São 39 livros no Antigo Testamento. São livros que contam a história do povo de Deus e do Deus desse povo. Às vezes nós nos interessamos, lembro quando eu era mais novo, quando me interessei por Mona Lisa, eu procurei saber quem era Mona Lisa, procurei ouvir quem era Mona Lisa, eu procurei amigos de Mona Lisa para ouvir quem era Mona Lisa, a mãe de Mona Lisa. Mesmo já com meus 20 e poucos anos, eu fui na casa da minha sogra e falei, eu posso namorar com a sua filha? E ela ficou assustada, Mona Lisa com os 20 e poucos anos, eu com 20 e poucos anos, e eu fui lá e falei, eu quero namorar sua filha. E a minha sogra conta até hoje que naquele dia ela tinha certeza no coração que eu casaria com a filha dela. Algo que Deus falou com ela especificamente, mas eu procurei de todas as formas saber quem é Mona Lisa. Existem pessoas que querem andar com Deus, mas não querem saber quem é Deus. Quem é esse Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, criou o mundo, criou a terra, o planeta, criou a terra, criou a água, criou o ar, criou a natureza, criou o homem. Quem é esse Deus? Nós temos no Antigo Testamento 39 livros que falam da história de Deus, como Deus não apenas é, mas como Ele se relaciona com o seu povo. Temos no Novo Testamento. A Bíblia ela é separada em 2 testamentos. Fala assim comigo, a Bíblia é separada, ou melhor, até corrigindo, dividida em 2 testamentos. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros, nós contamos como 4 evangelhos. Um livro histórico do Novo Testamento
Falamos de 21 cartas em um livro profético. São 27. 39 mais 27, 66. Essa é a composição da Bíblia cristã protestante. São 66 livros que falam quem Deus é e da maneira como Ele se importa com cada ser humano. Existem pessoas que passam uma vida inteira sem saber quem Deus é. A Bíblia tem as suas respostas. Ministérios e líderes, desfoquem em querer copiar coaches de outros lugares. Estejam centralizados na palavra. Estavam discipulados esses dias, aí falaram, mas tem pessoas que atacam a alma da pessoa, chamada de neurolinguística. São palavras-chave que mexem com a mente e trazem a emoção, e às vezes as pessoas acham que a emoção é espiritualidade. Não, a emoção é emoção, espiritualidade é espiritualidade, mas um toque de Deus pode também despertar a sua emoção, então está ali dentro. Mas uma coisa é tocar o espírito e a alma reagir, outra coisa é só tocar a alma. Quando você toca a alma, a pessoa entra em frenesi, mas ao mesmo tempo que vai lá no céu, ao mesmo tempo que desce. Mas quando toca o Espírito, a palavra diz que quando nós somos tocados pelo Espírito de Deus, a nossa vida é transformada de glória em glória. Não tem esse negócio de subir e descer, é subida de forma contínua. Tem crentes que ficam oscilando porque são tocados constantemente na alma deles. Crente que é tocado no Espírito pela palavra de Deus não fica oscilando. Tem gente que é crise para tudo. Olha, está em crise, sorri, está em crise, tocou, está em crise, pensou, está em crise, olhou de volta, está em crise. Não, filho, precisa voltar à centralidade da palavra. Palavra. Porque tem um bocado de crente frio, porque tem um bocado de crente, desculpa o termo, porcelanato. Eu ia falar outro termo aqui, mas eu estou corrigindo o meu português. Aleluia, aleluia. Eu não gostei da cor, eu não gostei da luz, eu não gostei. Ah, bonitão, bonitona. É igual esse modismo. Um dia perguntar, pastor, o que tu acha de modismo? Modismo para mim é modismo. Tem coisas que não são pecados. Mas lembre-se, você sempre refletirá do local onde você está se aproximando. Se você se aproxima do mundo, o seu exterior vai se aproximar da cultura do mundo. Mas quando você se aproxima do céu, o seu exterior também aponta para a cultura do céu. Quando tem gente que vem com algumas dúvidas e tal a respeito, mas quando essas dúvidas insistem em amor de Cristo, a Bíblia é formada para as crianças, eles estão com tudo isso na cabeça. Quando as pessoas insistem nessas dúvidas, você consegue entender onde está o pensamento e o coração delas. Você fala, opa, está andando com Deus, mas ainda não está totalmente para Deus. A Bíblia diz que ela dá testemunho que toda a Bíblia a própria Bíblia afirma que toda a nossa Bíblia, ela é inspirada, ou seja, ela merece confiança. Paulo, ao escrever a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, diz para Timóteo que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deixa aí um pouquinho. Quando a Bíblia fala de Escritura, ela não está falando da Bíblia como nós temos aqui, ela está apontando para o Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, toda a Escritura, Antigo Testamento, até porque quando Paulo falou o que falou, a Bíblia ainda não tinha essa composição que tem aqui na nossa mão. Então Paulo diz, o Antigo Testamento é inspirado.
Então você pode colocar o coração, porque é a palavra de Deus. Quem inspirou o Antigo Testamento de Escritura? O próprio Deus, inspirada por Deus. E aí Pedro tinha dificuldades de entender certas coisas, mas ele dá uma palavra sobre Paulo. Vamos lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos de número 16, por favor. Ele escreve da mesma forma, Pedro falando de Paulo. Paulo escreveu para Timóteo, dizendo, toda a escritura é inspirada. Aí agora Pedro falando de Paulo. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, porque Paulo escrevia difícil, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Quando Pedro põe assim, as demais escrituras, Pedro equipara as cartas de Paulo às próprias escrituras do Antigo Testamento. Então vamos lá, se o Antigo Testamento é inspirado, se o Evangelho são 4, e Jesus falou, e chegou até nós através das testemunhas, as cartas de Paulo compõem cerca de 70% do Novo Testamento. Então temos lá os evangelhos, temos 70% com Paulo, nos evangelhos temos 20%, vamos para 90%, e as cartas que seguem depois foram de Pedro, que era apóstolo, e de João, que também era apóstolo. Chegamos então à conclusão que o Novo Testamento também ele é inspirado. Então quando chegarem para você dizer assim, que nada, a Bíblia precisa ser atualizada, fala, quem precisa ser atualizado é você, meu santo. Você que precisa ler a Bíblia, você que precisa estudar da Bíblia, você que precisa conhecer o Deus da Bíblia, você que precisa entender qual é a vontade de Deus para o seu coração. A Bíblia está ali nos orientando para tudo, ela está ali nos dando resposta para tudo, ela está ali tratando os nossos corações no todo, ela trata a nossa alma, ela trata o nosso espírito, ela trata o nosso corpo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus falava, não coma carne de tal, não se relacione em determinados períodos, não se aproxime de determinadas pessoas, a medicina evoluiu e hoje nós descobrimos claramente que tudo aquilo que Deus estava falando para a humanidade não era para limitá-los ao prazer, mas era para protegê-los de enfermidades que poderiam matar não apenas o corpo, mas também algumas ações, alguns hábitos que poderiam matar a alma deles. Nosso Deus é um grande Pai, Ele está zelando por todos nós dioturnamente. Ele tem palavra para os pequenos, Ele tem palavras para os bebês, Ele tem palavra para os adolescentes, Ele tem palavra para os jovens, Ele tem palavra para os homens adultos, as mulheres adultas, Ele tem palavra para a melhor idade, até os velhos, segundo Joel capítulo 2, sonharão. Ele tem palavra para todos nós. Uma igreja saudável, ela é profundamente bíblica, porque compreende que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada em linguagens humanas, tem a resposta para todas as coisas. Porque muitos sofrem porque estão negligenciando a palavra. Porque muitos andam angustiados porque estão negligenciando a palavra. Porque muitos estão frios porque estão negligenciando a palavra. Quando eu aprendi no seminário, é bem verdade que na prática a gente vai aprendendo muitas coisas. E biblicamente, a visita pastoral tinha que ser só os enfermos. Na prática a gente vai aprendendo muitas coisas. É bem verdade, tá? Mas biblicamente é isso, aos enfermos. Por que só aos enfermos? Porque quem está saudável precisa entender que é responsabilidade deles se manterem firmes na palavra. Existem pessoas que estão caindo porque não estão centralizadas na palavra. Palavra. Instituto Billy Graham fez uma pesquisa e conseguiram
entender que existem alguns vícios que não são de drogas ilícitas. Na verdade, eu não vou aqui citar o vício porque não tem a ver com a palavra em si, mas existem alguns vícios que tocam na nossa alma. São coisas que nós somos inclinados e nós desejamos. E a pandemia fez com que esses hábitos aumentassem de forma absurda. Por isso que eu pedi para vocês segurarem um pouco, porque a pandemia nos deixou, isso daí já é comprovado, nos deixou com uma mente como de viciados em cocaína, sendo que na tecnologia. Sabia que o celular está fazendo isso com o teu cérebro? Ele não é ruim, ele é uma bênção. Mas o muito usar está desenvolvendo o nosso cérebro. Por isso que os cérebros das nossas crianças é como o cérebro de um adolescente. Eles já nascem assim, vibrados. Nós estamos vivendo metamorfoses contínuas. E diz essa pesquisa que muitas pessoas acabaram ficando aprisionadas a alguns hábitos e algumas inclinações. E aí fizeram um teste. Colocaram pessoas para ler um capítulo da Bíblia por dia e descobriram que em um período curtíssimo de dias, aquilo que era praticado, às vezes, por muitas vezes ao decorrer do dia, foi perdendo efeito. Primeiro foi diminuindo a quantidade, depois passou a ser por um dia, depois passou a não fazer mais um dia, passou a não fazer mais 2 dias, 3 dias, 4 dias sem praticar aquele hábito. E aí, essa pesquisa eu vou tentar trazer à noite, estabeleceu que pessoas que leem a Bíblia e oram todos os dias, elas têm mais força para darem nãos ao clamor da alma deles, aos hábitos que estão levando uma geração inteira à destruição na alma, porque uma vez fazendo, a alma grita e destrói a pessoa dizendo: você não presta, você é um lixo. O esvaziamento da palavra, da observação da palavra, gera um povo raso. Existem pessoas que acreditam que crítica é espiritualidade. Existem pessoas que acreditam que apontar erros é espiritualidade. A Bíblia não diz que crítica é espiritualidade, nem apontar erro é espiritualidade. A Bíblia diz que só que o espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido, e que o espiritual, tendo a palavra de Deus, sempre em um momento de dificuldade, trará a palavra que irá trazer entendimento a determinadas situações. Por isso eu quero aqui, de forma a acabar essa mensagem, a dar término a essa mensagem, pontuar algumas coisas. Primeiro, toda profecia, toda palavra vem da parte de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos de número 19 a 21. Nenhum homem conseguiu produzir por si mesmo. Não, eu vou dar uma profetada aqui e vai estar resolvido. Não é assim. A Bíblia, ela é composta por palavras de homens que foram inspirados por Deus, e por isso que diz: por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre... Não, do 19 ao 21, filho. Do 19 ao 21. Mas pelo precioso sangue de Jesus, Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 20. Conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos dias. Não é isso não. 2 Pedro, desculpa então. 2 Pedro, por favor. Isso. Assim temos ainda mais firme, esse daí, 2 Pedro, eu que anotei errado aqui. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem
atenção. Pedro está apontando para o Antigo Testamento. Preste atenção. Vocês farão bem se prestarem atenção. E vocês farão bem se prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que temos na nossa palavra nasceu no próprio coração de Deus. E quando nós analisamos, nós entendemos que encontramos ali a palavra de Deus. Eu penso, tantos hoje vão para os quartos, vão lá se mutilar, vão lá se cortar, vão lá se traumatizar, vão lá se achincalhar. Mas a Bíblia fala também fala de Saul, que quando desobedeceu a Deus, olha que coisa, hein? O Espírito do Senhor se apartou de Saul. E a Bíblia diz que quando caía o dia, à noite, Saul ficava em um lugar escuro, sozinho, olha. E era tanta angústia no coração dele, que ele mandava chamar Davi para tocar. E quando Davi tocava, porque Davi estava ungido, aquela angústia saía. Olha só o que eu vou falar, eu falo com muito cuidado, no temor e no tremor do Senhor. Porque tem um bocado de pessoas nos quartos escuros, ou estão em desobediência, ou estão negligenciando a palavra de Deus. Tem um bocado de adolescente que está no quarto escuro porque tem rebeldia contra os pais. Tem adolescente que, eu estou em crise, olho para a cara e falo, tá bom. Eu estou em crise, olho para o rosto e falo, tá bom. Eu estou em crise. A tua crise é voltar a obedecer. Quando você obedecer, vai dar tudo bom na tua vida, porque a bênção vem pela obediência, ué. Que coisa! Agora quer que pastor também seja coach emocional dos outros? Que coisa! Eu estou magoado contigo, pode ficar, é melhor ficar magoado comigo e ir para o céu do que ficar vivendo essa vida no inferno em desobediência. Que coisa! Às vezes o que precisa é dar um choque de realidade. Você está pecando, você fica falando mal do seu pastor, você fica falando mal dos seus pais, você fica brigando toda hora com os outros, você chega na igreja e só arranja confusão, você chega lá na sua casa e só arranja confusão, ninguém te suporta, meu casamento está entrando em colapso. Claro, porque você é chato, você é chata. Que coisa! Coisa. Deixa eu beber água. Tem pessoas que são assim, complicadas. Por quê? Porque não estão sendo transformadas pela palavra. Não estão sendo transformadas pela palavra. Acham que raiz de rebelião é espiritualidade. Não, é pecado. É ação do capeta. A Bíblia diz que Esaú era tão brabo que ele, para machucar a mãe, ele casou com mulheres que a mãe falava, vai dar problema para você. Aí Esaú falou assim, agora que eu caso. Tem ideia o que é isso? Agora que eu caso. Por quê? Porque é isso que eu quero mostrar que eu posso. Salomão foi tão sábio que Deus falou, ao rei não cabe casar muitas vezes, não adquirir muitas riquezas e não fazer muitas alianças com outros povos.
Salomão se achou tão sábio, o que ele fez? Casou com muitas mulheres, adquiriu muitas riquezas e fez aliança com outros povos. O final de Salomão foi um final enciumado, porque ele tentou matar Jeroboão, porque a fama de Jeroboão como um líder começou a sobressair a sabedoria de Salomão. E ele procurou de todas as formas matar Jeroboão. Jeroboão foi para Samaria, e dali um pouco mais surgiu Roboão, filho de Salomão. E aí pela primeira vez e última o reino foi dividido. 10 tribos e meia foram para Jeroboão e 1 tribo e meia ficou com Roboão. Foram dizimados, reino do norte e reino do sul. O grande sábio conseguiu dividir a nação. Que coisa, hein? Cuidado com o que Deus está te dando, hein? Usa conforme o que Deus quer, porque um dia que você começar a usar o que você quer, você vai trazer divisão. Dois, é importante a análise da palavra e guardá-la. João 5,39. João 5,39. Diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: estuda a Escritura, lê a Bíblia, santo. Dá uma lida às vezes, né? Ah, que coisa, hein? Às vezes é bom, às vezes é bom dar uma lida, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, cuidadosamente, não é de forma relaxada não. Eu vou bater minha presença do dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus, muito obrigado, já li a Bíblia, já orei, estou indo embora agora. Cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus falando, elas que testemunham a meu respeito. Quer conhecer Deus, quer conhecer quem é a pessoa de Jesus Cristo? Você precisa ler. João 14, já estou terminando, 21. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos. Tem pessoas que falam assim: eu amo Deus, como eu amo o Senhor, vou dar uma aqui de melancólico agora, como eu amo, Jesus, eu te amo. Aí Jesus olha assim e fala: ama, tá. Quem tem os meus mandamentos e lhes, em algumas versões está, os guardar, esse é o que me ama. Ou seja, você precisa não só ter, mas você precisa também. Eita! E aquele que me ama, ou seja, o obediente, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Diante disso, entendo que uma igreja saudável precisa ser profundamente bíblica no dia a dia, nas celebrações, nas mensagens pregadas, nos aconselhamentos. Imagine se eu fosse aconselhar alguém e falasse: eu vou falar o que eu acho. O que eu acho fica em último plano. Na verdade, não tem que nem entrar. A palavra diz. A palavra diz. Ela precisa ser profundamente bíblica nos movimentos evangelísticos e de ações. Uma igreja saudável precisa ser profundamente bíblica. Termino essa mensagem dessa forma. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, que Deus te traga vida
sobre a sua vida e que você possa fluir em Deus de forma como nunca antes fluiu. Aos visitantes, que Deus os abençoe muitíssimo. Você que acompanha por essa transmissão, que Deus te abençoe muitíssimo. Uma igreja bíblica, ela não tem que ser contextualizada ao tempo, por ser e ponto. Uma igreja bíblica precisa ser profundamente bíblica. E ela não pode subtrair a centralidade da palavra por qualquer movimento, achismo, modelo ou método. Podemos usá-los, mas eles jamais irão substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Fique sobre os teus pés, quero orar e dividi-los em classe. Eu vou dar um desafio para o pessoal do louvor, hein? Eu estou achando a igreja assim, às vezes a gente canta tanto, já falei com o Ferraz sabe disso, a gente canta tanto os louvores mais românticos na adoração, e às vezes, quem tem vontade de mexer o esqueleto às vezes aí? Coisa bom, pá. Né, irmã? Porque a celebração também é adoração. No culto de domingo de manhã, o pessoal já está meio caquete. O que tem que fazer? Meu irmão, aleluia, pá, aleluia. Quarta-feira, meio de semana, tem que... Vamos botar o fogo, caia fogo do céu. Meu irmão, já está ruim já no início da semana, para dar uma fogaréu. Fala, agora eu vou até o final da semana. Estou carregado, aleluia. Aleluia. A gente tem que fluir. Estou dando uma missão para vocês, hein? Igreja aqui, Jardim Meriti, é diferente. Ela gosta de... Esse negócio de tradicionalismo, nunca mais. Isso aí. Eu vou apanhar porque eu acabei de falar, mas não tem problema não. Esse negócio de tradicionalismo, nunca mais. Igreja de 100 anos foi boa para 100 anos. Jardim Meriti tem que ser a resposta para hoje. Hoje. E vamos embora. Flui no Senhor. Semana que vem eu quero te convidar a estar aqui. A mensagem será uma igreja saudável. Ela é extremamente empolgante e contagiante. Eu já dei a dica aqui, porque vai ser lá o que a gente vai fazer. Então semana que vem vai falar isso. Nossos movimentos tem que demonstrar vida. Tem gente que está no movimento para estar morto. Não faz isso não. Vai na recepção. A paz do Senhor. Está amarrado. Quer que eu ore por você? Tem que, vamos embora, filho, vamos embora. Bem verdade que tem dia que a gente está para baixo, mas não, todo dia? Que isso? Como o Rafael diz, que isso, varão? Vamos orar ao Pai, dividir em classe? Paizinho, obrigado por essa manhã de paz, em que, como igreja, estamos reunidos aqui, neste lugar, te celebrando, engrandecendo o teu nome, porque tu és maravilhoso. Obrigado, Paizinho, porque em tudo temos aprendido do Senhor. Na verdade, no Evangelho só não aprende quem não quer, porque o Senhor está falando em todos os momentos de diversas formas. Mas nessa manhã, quando estamos aqui falando sobre sermos uma igreja saudável, biblicamente profunda, profundamente bíblica, nós te pedimos, Deus, nos ensine a preservar cada vez mais a centralidade da palavra e que o povo continue sendo trabalhado por Ti. Aonde nos dividirmos em classe, que possamos ter aulas incríveis. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.